Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. No vídeo de hoje, a gente vai ver se dá para ter um portfólio diversificado com apenas uma compra. A gente vai falar de 3 formas que a gente pode fazer isso usando 3 ativos diferentes. Então vamos lá. Uma forma da gente ter um portfólio diversificado comprando apenas um ativo é através de fundos. E atualmente os fundos mais baratos são os ETFs, que são os Exchange Traded Funds, ou fundos negociados na Bolsa de Valores. E um dos fundos que a gente tem acesso ao mercado global, ou seja, com uma só compra a gente investe tanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido, quanto na Ásia, países da Europa, países emergentes, é através do ACWI, que é um ETF da iShares que investe no mercado global. Para a gente dar uma olhada aqui nos tipos de investimento que ele faz, a gente vai aqui nas principais holdings, ou seja, os principais investimentos, e a gente vê aqui que grande parte das maiores posições desse ETF são empresas americanas. Então, a gente vai ser a Apple, a Microsoft, a Amazon, Facebook, a Alphabet, que é a holding da Google, a Nvidia, etc. Então, a gente vê aqui que esse é um ETF que tem bastante exposição ao mercado americano. Mas não é só isso. Se a gente dá uma olhada aqui, a gente vai ver que 60% de todos os investimentos estão nos Estados Unidos, porém ele também tem exposição às maiores empresas do Japão, da China, do Reino Unido, da França, Canadá e outros países aqui, tanto países desenvolvidos como países emergentes, no caso aqui da Índia, etc. Então, com uma só compra, a gente vai estar diversificando, certo que grande parte do nosso patrimônio vai estar nos Estados Unidos, né, 60%, mas os outros 40% vão estar espalhados pelo resto do mundo. E quanto é que a gente paga para ter essa diversificação? A taxa de administração, que é a taxa que a gente paga para os gestores do fundo, é de 0,32%, o que para um ETF, que tem como grande vantagem a taxa de administração, ele está um pouco caro, já que se a gente pegar o VOO, por exemplo, ou o IVV, que são grandes fundos que investem apenas nos Estados Unidos, eles vão ter a taxa de 0,03, então é muito menor. Mas para ter essa diversificação em uma só compra, é uma taxa interessante. E se a gente dá uma olhada aqui nos setores que esse ETF segue, a gente vai ver que ele também tem uma boa diversificação. 21% do portfólio vai estar em empresas de tecnologia, como a gente viu, a Amazon, a Tesla, Microsoft, mas também vai ter grande parte em empresas financeiras, empresas de bens de consumo, empresas de saúde, industriais, comunicação, etc. Então, aparentemente é um portfólio bem diversificado entre setores, mesmo que grande parte dessas empresas esteja nos Estados Unidos, que é um bom mercado para a gente investir. E esse ETF é um ETF americano. Então, para a gente ter acesso a esse ETF ACWI, a gente tem que investir diretamente nos Estados Unidos. Mas, quem investe aqui no Brasil, usando a Bolsa de Valores brasileiras, a B3, tem 2 oportunidades de investir nesse fundo. Uma delas é através de BDRs, que é o caso da BACW39, que é a BDR que emula, que segue esse ETF. Então, as BDRs, elas são recibos de ativos estrangeiros. Então, um banco brasileiro vai lá, compra esses ETFs e transforma eles em recibos, e nós, investidores brasileiros, a gente pode comprar esses recibos e ter direito aos proventos daquele fundo. Então, aqui no caso das BDRs, uma característica bem importante é que elas não têm taxa de administração. Então, a gente não vai pagar nenhuma taxa de administração extra, além dessa daqui do ACWI, de 0,32. Então, esse é um ponto positivo. Além disso, a gente também vai ter direito aos dividendos. Aqui a gente pode ver os dividendos pagos pela BDR. Aqui no site Status Invest a gente vai ver que a BDR pagou dividendos no dia 7 de janeiro desse ano e 22 de julho desse ano. Então, a gente recebe os dividendos
E a cobrança extra que vai ter é sobre os dividendos, de entre 2 a 4% é cobrado sobre esses dividendos. Então, essa vai ser a nossa despesa quando a gente compra uma BDR de ETF. Porém, existe também outra forma de investir através desse ETF usando outro ETF, mas no caso um ETF brasileiro, que é o ACWI11, que é um ETF brasileiro que a gente pode comprar aqui na nossa bolsa de valores, e ele vai comprar cotas de ACWI lá nos Estados Unidos. Então, é também um investimento indireto. Uma das características dos nossos ETFs é que eles não pagam dividendos. Então, a gente vai ver aqui no site que não vai ter dividendos a ser pago. E ele também, se a gente dar uma olhada aqui, vai cobrar uma taxa de administração sobre aquela taxa de administração. A taxa dele é de 0,3%. Então, a nossa taxa de administração total, se a gente investir em tudo, seria de 0,6%, mais ou menos. A gente não pode fazer essa conta dessa forma, porque se a gente falar grosso modo aqui, já que a gente está falando de dólares e reais, então vai mudar um pouco aí. E uma das características desse é que, apesar de a gente pagar essa dupla taxa de administração, a gente não paga nada sobre os dividendos. Porém, os dividendos eles não são distribuídos para a gente, eles são reinvestidos em mais cotas de ACWI. Então, existem essas duas possibilidades. Se a gente investir apenas aqui no Brasil, a gente pode comprar BDRs, receber dividendos, ter essa diversificação e ter essa cobrança através dos dividendos. Ou a gente pode ter um acúmulo de capital sem receber dividendos, investindo no ACWI11. Quer dizer, qual é o melhor? Isso vai depender de você. Se você quiser dividendos, a BDR seria mais interessante. Se você quiser um crescimento de capital, o ACWI seria o mais interessante. Então, isso vai depender do que é mais importante para você. E, claro, também sempre tem a possibilidade de você investir diretamente nos Estados Unidos, comprando cotas através de uma corretora americana. Que nesse vídeo aqui eu explico quais são as maiores corretoras americanas e quais são os preços entre elas. Se você ainda tem alguma dúvida sobre como investir de forma global, usando apenas um ativo, comenta aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até logo!